Olá, internauta, você que acompanha o Diário de Goiás. Nós vamos, nesse momento, trazer mais informações para você sobre a entrega do Prêmio Políticos do Ano, uma promoção do Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás. Daqui a pouco, a entrega desse prêmio com a coordenação do Clube de Repórteres Políticos. Nós vamos a missão de todos esses anos para a composição da mesa diretiva dos trabalhos dessa noite. Convidamos para tomar o seu lugar à mesa o presidente do Clube dos Repórteres Políticos, o jornalista Divino Lago. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Hélio de Souza e sua esposa, senhora Maria Célia. O radialista Jerônimo Rodrigues. Olá, internauta, você acompanha nesse momento, direto da sede da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a transmissão da entrega do prêmio Políticos do Ano. Esta é uma promoção do Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás. O Clube de Repórteres Políticos realizou uma votação no final do ano de 2014 e foram escolhidos os nomes de Marconi Perillo, Hélio de Souza, os vereadores Elias Vaz e Vilmos Cruvinel, também do deputado federal Ronaldo Caiado. Nós, aqui do Diário de Goiás, estamos prontos para transmitir esse evento para você, que você acompanhando ao vivo, direto da sede da Associação dos Magistrados de Goiás, a ASMEGO. Os convidados já chegaram, muitos deles, muitos integrantes do governo do Estado de Goiás. Afinal de contas, o premiado como político do ano é Marconi Perillo. Os apoiadores de Marconi Perillo mobilizaram bastante seus participantes, seus apoiadores, e fazem uma presença massiva aqui no Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás. Dentro de instantes, o governador Marconi Perillo chega e nós vamos trazer mais informações dentro aqui dessa transmissão ao vivo. Você acompanha pelo Diário de Goiás. Comigo, Altair Tavares. Também, daqui a instantes, com Marcley Matos, com Samuel Estraioto e a coordenação de operações de Carlos Bueno, com a ação da equipe do Diário de Goiás. Marcley Matos, boa noite. Boa noite, Altair. Grande premiação aqui, muitas pessoas já presentes, esperando aí, mostrando o prestígio do Clube de Repórteres Políticos. De fato. Bom, agora vamos dialogar, certamente daqui a pouco, com algumas personalidades. Daqui a pouco nós vamos conversar com essas personalidades para que nós possamos trazer mais informações para você sobre este evento. Já, um minutinho, voltamos. Ao meu lado, o secretário de Governo, advogado Henrique Tiburcio. Boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês, o Diário de Goiás e todos os telespectadores, internautas. Esse prêmio, os apoiadores de Marconi Perillo vêm aqui em peso prestigiar a entrega desse prêmio de político do ano. É claro, é um merecido prêmio. O governador Marconi Perillo realmente se destaca na política estadual e também na política nacional, no cenário político. É um homem empreendedor, arrojado, corajoso, não é? Está aí a reforma administrativa que é prova disso. Então, nada mais justo do que receber esse prêmio. E estamos aqui, evidentemente, para prestigiá-lo. De certa forma, há uma crise, né? Houve uma crise de imagem de Marconi Perillo em 2012, houve uma eleição, uma recuperação em 2013, um trabalho intenso, uma eleição em 2014, os jornalistas em 2014 fizeram essa escolha. De certa forma, a eleição, de certa forma, esta escolha já é uma situação consolidada, a recuperação da imagem de Marconi Perillo? Eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho dúvida de que aquele momento foi superado, até porque
todo aquele problema de imagem por que passou o Estado, acabou não se comprovando nenhuma daquelas denúncias que foram feitas. Marconi Perillo se saiu muito bem delas, não se negou a falar sobre elas, não se negou a conversar com a imprensa. Depois, nada daquilo ficou comprovado e a população compreendeu e a imagem dele acabou se recuperando, principalmente por causa dessa natural tendência a se expor que o governador tem, o que mostra que ele é uma pessoa que tem fácil diálogo com a população, com a imprensa e com todos. De certa forma, secretário, a agenda agora da área do governo está na organização do governo desde o começo do ano. A organização do Estado em termos de comissionados já foi resolvida? Praticamente essa é uma agenda que já está sendo finalizada, a questão dos comissionados. Até o mês de março isso estará devidamente resolvido. Mas há muitos outros ajustes que têm que ser feitos, precisam ser feitos. O governador está empenhado em fazer um ajuste muito profundo no Estado, principalmente porque o ano de 2015 se anuncia um ano muito difícil para todo o país. Nós estamos passando e entrando num período recessivo na economia brasileira, lógico, vai afetar todos os estados. Aqueles que não se prepararem, que não fizerem o dever de casa, vão ter muita dificuldade. E isso o governador está fazendo. Obrigado, boa noite. Até breve. Obrigado, Altair. Obrigado. Estamos falando direto do Clube das Mega. O governador de Goiás acaba de chegar para o evento, que lota, nesse momento, a sede da Associação dos Magistrados, com muitos políticos e também muitos integrantes do governo. Vamos acompanhar. O governador acaba de chegar. Vamos acompanhar a entrevista do governador Marconi Perillo. A entrega de serviços, de obras e de realizações que efetivamente possam marcar o governo e melhorar a vida da sociedade. Esse é o meu compromisso. Ainda que estejamos bem no começo da reforma administrativa, qual é a impressão inicial que o senhor tem? O que o senhor poderia dizer a respeito desses ajustes que já foram feitos? Qual a impressão do senhor? Ajustes são necessários, enxugam a máquina, reduzem o tamanho da máquina e o mais importante é que o Brasil inteiro reconhece hoje que o maior enxugamento do país foi o nosso, nos antevendo a crise. Os meus governos e a minha ação sempre foram pautados por proatividade, coragem para enfrentar os desafios e ações preventivas. Quando eu percebi, ainda no segundo semestre do ano passado, o tamanho da crise que se avizinhava, eu logo comecei a tomar muitas providências. Tomei no ano passado, tomei nesse ano e vou continuar tomando para que a gente possa ter condições de enfrentar a crise econômica brasileira e, ao mesmo tempo, entregar serviços de qualidade para a população. Não é fácil, todos os governos estão passando por muitos arroxos. Alguns governos já estão anunciando medidas muito amargas para a população, como aumento de impostos. Nós não fizemos e não vamos fazer isso aqui. Neste ano isso está completamente fora de cogitação e em alguns lugares nós tivemos secretários de Fazenda que duraram um mês, como foi o caso do Rio de Janeiro, tamanhos problemas que nós estamos enfrentando. Vai chegar um ponto em que a federação terá que perceber que o pacto federativo no Brasil está errado, completamente errado. As prefeituras fechando as portas. As responsabilidades por saúde, educação, segurança, infraestrutura nos ombros dos governadores e dos prefeitos. Principalmente no caso da segurança, nos ombros dos governadores. E pouco dinheiro, o dinheiro quase todo concentrado no governo federal. Alguma coisa terá que ser feita, sob pena de acontecer com o Brasil o que aconteceu com alguns países do mundo, como foi o caso da Espanha, onde alguns estados fortes, como a Catalunha, fecharam suas portas. Governador, no calendário de obras que o senhor citou, quais devem ser as primeiras a serem entregues? Possivelmente o Hugo II. Ultimando os últimos detalhes para abrirmos o... Ouvimos o governador Marconi Perillo e concede uma entrevista, você deu entrevista coletiva nesse momento, na entrada da sede da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás e segue para o evento.
Em instantes, nós teremos aqui outras imagens para você. Esse evento que reúne aí, como disse, representantes e apoiadores de Marconi Perillo de vários estados de Goiás. Aqui estava o prefeito de Formosa, aqui estava Onaide Santino de Anápolis, outros prefeitos do interior de Goiás, além de vários secretários do governo de Marconi Perillo. Nós convidamos para também tomar o seu lugar à mesa, a sua excelência, o senhor vice-governador do Estado e secretário de Estado de Desenvolvimento, José Hamilton. Oi? Nesses instantes, senhoras e senhores, anunciamos a chegada de Sua Excelência, o senhor governador do Estado, Marconi Perillo Júnior, e a presidente do OPG, a senhora Valéria Perillo. Para convidá-los a tomar o seu lugar também, compondo a mesa diretiva dos trabalhos dessa noite. Será dado início, então, à solenidade de entrega do prêmio dos políticos do ano do Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás. Nesse momento, a composição da mesa sendo feita. Vamos acompanhar, então, o início desta cerimônia de entrega dos prêmios. Pelo Clube dos Repórteres Políticos. Nesse instante, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Nós damos início, então, nesse momento, os pronunciamentos dessa noite, convidando para o uso da palavra a secretária-geral do Grupo de Repórteres Políticos e editora Revista em Pauta, a jornalista Mirelle Irene. Pronunciamento, então, pronunciamento dos representantes do Clube de Repórteres Políticos. A primeira, então, a conceder o pronunciamento, o jornalista Mirelle Irene. A pessoa do nosso presidente do Grupo dos Repórteres Políticos de Goiás, jornalista Nicolau. Cumprimento os nossos homenageados, todos eles, a pessoa do governador Marconi Perillo. Cumprimento os colegas de imprensa que estão registrando esse momento importante para o nosso clube. E queria aproveitar essa comemoração, esse momento de festa, para também fazer uma comemoração em nome dos meus colegas da diretoria do Clube dos Repórteres Políticos de Goiás, fazer aqui um apanhado das conquistas que essa gestão do presidente Vino Lávio, em 1 ano e meio, conseguiu. Em primeiro lugar, o Clube dos Repórteres Políticos é uma entidade que existe há 37 anos, faz 37 anos nesse ano, mas o primeiro desafio da gestão atual que comanda o clube foi justamente revitalizá-lo, retomá-lo, porque ele esteve 10 anos sem atividade. Então, nesse primeiro desafio, o presidente Vino Lávio promoveu uma verdadeira campanha de refiliação de novos membros no clube, estendendo essas filiações para todo o estado de Goiás. Todos os jornalistas que cobrem editorias de política de diversos veículos aí do estado têm espaço nesse clube, um clube dedicado a elevar o debate da discussão política, da cobertura política aqui no estado de Goiás. Grande era a responsabilidade dessa gestão do clube atual, já que o Clube dos Repórteres Políticos teve uma importância muito grande ao longo dos anos, fez história ao promover aí na época dos anos de chumbo da ditadura
uma verdadeira possibilidade para que o jornalismo político não fosse cerceado pelas circunstâncias do poder daquela época. Nesse momento que nós voltamos, estamos com o clube em plena atividade novamente, essa importância de ser um clube que congrega aí a luta pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ganha também relevância na medida que nesse nosso momento político, no momento social, existe aí toda uma discussão ainda presente da necessidade das liberdades todas, dentre elas a que para nós é muito cara, que é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressar opiniões. Serei breve aqui sobre a enumeração aqui das nossas conquistas, além dessa questão da própria reativação e dessa campanha de filiação. Dezenas de colegas de todo o estado de Goiás, de todos os veículos, cidades do interior, estão hoje filiados ao Clube dos Repórteres Políticos, que sai fortalecido com essa ação. Também não podemos deixar de mencionar as famosas entrevistas que no passado promoveram essa liberdade e essa possibilidade do debate político acontecer, voltaram a acontecer e pela credibilidade do público, das pessoas que fazem parte desse clube, foi possível pautar recentemente, principalmente, as maiores discussões hoje do cenário político aqui de Goiás, o que nos alegra muito. Não por vaidade dessa diretoria ou vaidade dos jornalistas que a compõem, mas sim pela possibilidade de todos nós que trabalhamos com cobertura política de apimentar, de dar a possibilidade de personagens importantes aí da nossa política falarem sobre suas ideias com liberdade, isenção e, por que não dizer também, importância. O Clube de Repórteres Políticos também se vale hoje das tecnologias atuais, como a internet, para promover um alcance maior de seus eventos. Hoje mesmo nós queremos agradecer a parceria do Diário de Goiás, comandado pelos jornalistas Altair Tavares e Carlos Bueno, que nesse momento transmite essa premiação ao vivo. E assim tem sido também com todos os eventos do clube. Outros parceiros também nos ajudaram aí ao longo desse ano e meio e o alcance das nossas ações tem ampliado muito. Também não posso deixar de mencionar uma conquista para o clube, que a mim é muito cara, já que recebi do presidente Divino Lávio a incumbência de tocar o projeto da revista do clube, a revista Em Pauta, que muitos dos senhores já folhearam, já tiveram aí a oportunidade de ler, e que, para nossa alegria, pelo sucesso dessa primeira edição que está aqui nas minhas mãos, nós agregamos novos parceiros com viabilidade inclusive comercial, e esse projeto da revista Em Pauta, lançada no ano passado, já está com sua segunda edição no prelo e vai prosseguir aí para se consolidar como a primeira revista, aliás, a revista que está fazendo registro de jornalismo político aqui no estado de Goiás, chancelada aí pela credibilidade do Clube dos Repórteres Políticos. Para encerrar, para esse ano de 2015, não posso dizer que a diretoria está satisfeita, porque dizer que está satisfeita significa que está contente apenas com o que conseguiu, e nós temos vários desafios. Dentre eles, em 2015, viabilizar a possibilidade da construção da nossa sede própria. Esse que é um sonho de muitos anos do Clube dos Repórteres Políticos, uma entidade que sobrevive da anuidade dos seus sócios, dos seus associados, e, portanto, precisa também da parceria para a realização desse grande sonho. Para encerrar, porque, na verdade, as estrelas da festa estão aqui aguardando, gostaria de dizer que estamos felizes com o que conseguimos, continuamos pedindo aí o apoio de todos vocês às realizações do nosso clube, e para quem acha que já está bom, não está bom, temos muito ainda a fazer. Estamos só começando mais uma vez. Muito obrigada.
Aí as palavras da secretária-geral do Clube de Repórteres Políticos de Goiás, jornalista Mirelle Irene. Deputado estadual, um dos homenageados dessa noite, Virmondes Cruvinel Filho. Em seguida, ouviremos o presidente do Clube dos Repórteres Políticos, o jornalista Divino Olávio. Nesse momento, então, pronunciamento do presidente do Clube de Repórteres Políticos de Goiás, Divino Olávio. Vamos ouvir, então, as palavras do presidente. Só ressaltando que há pouco a secretária-geral do Clube de Repórteres Políticos fez referência ao Diário de Goiás, que neste momento transmite ao vivo esta solenidade. Vamos acompanhar, então, as palavras do presidente Divino Olávio. Vice-governador José Hélito Júnior, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hélio de Souza, excelentíssimos senhores deputados, deputado estadual, Virmondes Cruvinel Filho, excelentíssimo senhor vereador Elias Vaz, representante, ilustríssimo senhor deputado, aliás, representante do senador Ronaldo Caiado, doutor Raiz, ex-Munif, senhora primeira-dama do Estado, dona Valéria, meus colegas Jerônimo Rodrigues, o Jerominho, muito querido no nosso meio, dono de uma das vozes mais bonitas do rádio goiano, que hoje recebe também a homenagem do Clube dos Repórteres Políticos, representante aqui do jornalista Eliezer Pena, que também será homenageado nesta oportunidade. Senhor, meu amigo, ex-prefeito de Goiânia, professor Nion Bernaz, satisfação muito grande tê-lo aqui. Bom, as demais autoridades que se sintam saudadas e acolhidas. Em nome da diretoria do Clube dos Repórteres Políticos de Goiás, agradeço pela disposição de prestigiar esta solenidade, que além da entrega do título de político do ano, tem por objetivo homenagear vultos do jornalismo e cujas vidas são exemplo de retidão e de profundo respeito às liberdades de expressão e de manifestação do pensamento. Esta é a mais importante solenidade em que o Clube dos Repórteres Políticos de Goiás reafirma o seu compromisso histórico com um jornalismo político plural, republicano, que contribua para o fortalecimento do processo democrático. Cumprimento os repórteres políticos pela escolha feliz que fizeram, utilizando-se de um canal democrático de manifestação de vontades, que é o voto direto. Passo a tecer breves palavras sobre os agraciados. O vereador Virmondes Cruvinel e Elias Vaz. Virmondes foi escolhido como vereador porque a referência aqui é de 2014. Ele também foi eleito deputado estadual em 2014, hoje já é empossado. Virmondes é tão intenso na atividade política, tão atuante, que no ano passado elegeu-se deputado estadual com votação consagradora. Elias Vaz é um parlamentar articulado, muito sintonizado com as demandas legítimas da população. Por isso, goza de prestígio e de respeito à sociedade. Pela primeira vez na história do clube, foram entregues diplomas a 2 vereadores da capital. Isso porque houve, pela primeira vez na história desta entidade,
um empate entre os dois parlamentares. Diante do empate, optamos por condecorar os dois, por considerarmos a medida mais justa, uma forma de respeitar a vontade de todos aqueles que elegeram os dois. O doutor Hélio de Souza, político sério e de postura admirada por todos os seus pares no Legislativo, onde pela primeira vez conseguiu quebrar uma tradição na história das eleições de presidente daquela casa, de conseguir chegar ao cargo mesmo sendo o único parlamentar de sua bancada. Foi aclamado presidente da Assembleia Legislativa, conquistando a unanimidade dos votos dos 41 parlamentares. Congressista do ano, senador Ronaldo Caiado, uma voz firme na defesa de Goiás no Congresso, além de ser um político muito consciente de sua responsabilidade histórica, político de posições bem definidas, ante as situações diversas que surgem diante dele. Tem seu trabalho reconhecido pelos goianos. O Dr. Ronaldo Caiado é o 5º membro da sua família a se eleger senador pelo estado de Goiás. Não se conta a história de Goiás sem se deparar com a grande inserção de sua família no processo de desenvolvimento do estado. O senador Ronaldo Caiado também já teve seu trabalho reconhecido pelo Clube dos Repórteres Políticos em outras oportunidades. O político do ano, governador Marconi Perillo. Governador Marconi Perillo, um campeão de vitórias nos embates políticos do estado, prestes a completar 52 anos, não conhece ainda o sabor da derrota nas disputas das quais participou como candidato. Foram até hoje 7 eleições disputadas com 7 vitórias. Uma de deputado estadual, outra para a Câmara Federal, uma de senador e 4 para o governo do estado, sem contar a sua forte influência na eleição do seu sucessor em 2006. O próprio governador eleito na época, o doutor Alcides Rodrigues, atribuiu na ocasião, com declarações à imprensa, a sua eleição à força e ao empenho de Marconi. Abre aspas. Devo a minha eleição ao governador Marconi Perillo. Fecha aspas. Disse o então governador reeleito em 2006, logo após as eleições. Se me fosse solicitado hoje a comparar a trajetória de Marconi Perillo com alguma outra situação, eu faria comparação com um assunto bem diferente da política, com o futebol. Eu compararia com o jovem atacante Neymar,
Sou muito grato a Deus por todas as oportunidades que eu tenho, principalmente no mundo político, onde com certeza tive e tenho as minhas dificuldades, mas eu compartilho uma grande família que eu tenho hoje, aqui bem representada por alguns colegas deputados estaduais que vieram prestigiar todos nós nesta noite, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, lideranças, mas o cidadão que anonimamente veio aqui trazer um abraço a cada um de nós, com certeza mesmo, nos leva a um sentimento aqui expressado pelo Virmontes de gratidão. Eu sou muito grato a Deus, então, pelas oportunidades. Talvez a maior oportunidade que eu tive na minha vida, juntamente com um sonho da minha esposa, Maria Célia, foi na viagem que fizemos no início desse mês com o governador Marconi Perillo, Valéria Perillo, empresários goianos, onde estivemos na França, estivemos na Itália, onde tivemos contato com importantes empresários desses dois países, com os embaixadores do Brasil e nas embaixadas do Brasil, tanto na França quanto na Itália. Mas para mim, o sentimento maior que eu tive foi o da espiritualidade. Foi quando nós tivemos a oportunidade de estarmos numa audiência pública do Papa Francisco. E o sentimento que eu pude compartilhar daquilo que eu entendo da minha vida, da minha família de sangue, de Buriti Alegre, dos meus irmãos, alguns presentes, a minha família de deputados, a minha família de amigos que eu tenho, eu pude sentir muito bem o que é a doçura de um olhar e o sentimento de expressão de uma palavra do Papa Francisco, quando ele nos despertou para o sentimento de respeitar pai e mãe. E é isto que eu entendo que eu busquei fazer ao longo da minha vida. E é isso que eu tenho orgulho de ter, esse sentimento compartilhado por palavras que foram completadas, que honrar pai e mãe é honrar os nossos filhos. E cada cidadão de Goiás que tem no seu deputado como seu representante, com certeza considera que é um filho que precisa de alguém quando num momento qualquer da adversidade da vida. E portanto, aquele sentimento que eu pude compartilhar da mensagem do Papa me voltou à minha cidade, Buriti Alegre, me voltou o sentimento da minha mãe, Dona Rosinha, e do meu pai, Senhor Dionísio, que meu pai não me conheceu politicamente, só me conheceu como médico, mas a minha mãe, ela manifestava uma coisa que sempre me marcou, que era me dizer que depois que eu entrei na política, eu tinha perdido a alegria, um pouco da alegria que eu tinha de viver. E com certeza, minha mãe, aonde você estiver, eu não perdi a minha alegria. Eu estava, com certeza, ancorado no sentimento de não poder fazer tudo aquilo que eu poderia feito, ou deveria ter feito, para aqueles que acreditaram em mim. E, portanto, com certeza, tão católica que ela deve estar feliz comigo hoje, por tudo que aconteceu na minha vida, mas principalmente de eu ter tocado na mão do Santo Papa Francisco, que com certeza aumenta a minha espiritualidade e vai fazer que cada vez mais eu volte para o próximo, porque com certeza o mandato de cada um de nós que está aqui não nos pertence, pertence à população que acreditou na gente. E nesse sentimento então de muito amor, de muita determinação e muita gratidão, eu quero, Divino Olavo, agradecer a você por ajudar a me despertar e ter esse sentimento e ter a oportunidade de compartilhar
esse sentimento com tantos amigos que eu vejo aqui presente. A todos vocês, a minha gratidão. A todos vocês, eu peço que Deus continue iluminando para que a gente busque o caminho que, com certeza, todos almejamos, de fazer o bem, de buscar o bem e de buscar dias melhores para o nosso povo. Meu muito obrigado e meu boa noite. As palavras do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Hélio de Souza. E nesse momento, então, ele cumprimenta as autoridades que estão sendo homenageadas, fazem parte da mesa principal. E agora nós vamos ao prêmio de congressista do ano, que vai para o senador Ronaldo Caiado, aqui representado pelo senhor Rafael Raif, que receberá do presidente do Clube dos Repórteres Políticos, jornalista Divino Olavo. Lembrando que o senador Ronaldo Caiado está hospitalizado, por isso que não compareceu a esta solenidade de entrega, né, do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, sendo representado então essa noite por Rafael Raif. Vamos acompanhar aqui as palavras do representante do senador Ronaldo Caiado. Nesse momento, ele está ao lado do presidente Divino Olavo, sendo cumprimentado pelo governador Marconi Perillo. Não há palavras, então, de Rafael Raif, apenas os cumprimentos. E neste ano, o governador Marconi Perillo sendo, então, homenageado. Vamos ouvir. 1995, prêmio de congressista do ano. 1999, prêmio de político do ano, que nesse momento será entregue pelo ex-presidente do Clube de Repórteres Políticos, Rogério Lucas, deste ato representando todos os ex-presidentes. E nesse momento, o governador Marconi Perillo acabou então de receber diplomas de homenagens de outros anos, homenageados então, sendo homenageado na década de 90, 2 vezes como melhor deputado estadual, na ocasião nos anos de 1992 e 1993, melhor deputado estadual, em 95 foi eleito congressista do ano, em 99 e agora em 2014 o melhor político do ano. Então nesse momento o governador Marconi Perillo aqui posando para fotos, vários fotógrafos, cinegrafistas aqui à frente. E 4, então, certificados que o governador Marconi Perillo recebeu pela solenidade atual, pelo prêmio de 2014, como o político do ano, e também em outras oportunidades. A 5ª vez, então, que é premiado, 92, 93, 95, 1999 e recentemente no ano de 2014, que é o atual período. Vamos ouvir as palavras novamente do presidente do clube, Divino Olavo. Vilmontes recebendo o título de melhor vereador pelo segundo ano consecutivo, juntamente com o vereador Elias Vaz. Deputado Hélio de Souza recebendo pelo 2º ano consecutivo. Eu conheço, e vocês também conhecem, sabendo quem é, um cidadão que recebeu o título de melhor deputado estadual por 2 anos consecutivos, em 1992 e 1993. Esse cidadão virou governador do estado. Eu não estou querendo insinuar nada com o doutor Hélio e nem com o Vilmontes. Eu só sou um pouquinho supersticioso
deixa o resto para o futuro e decidir. Rápidas palavras do presidente Divino Olávio. Ele passa novamente cumprimentando as autoridades presentes. E agora a entrega do prêmio para o governador Marconi Perillo. O governador do estado, Marconi Ferreira Perillo Júnior, que recebe o presidente do Clube dos Repórteres Políticos, jornalista Divino Olávio. Nós anunciamos em seguida o pronunciamento do excelentíssimo senhor governador do estado, Marconi Ferreira Perillo Júnior. Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos, senhores e senhoras, a todos vocês por terem comparecido a esta importante cerimônia de entrega de diplomas pelo Clube de Repórteres Políticos de Goiás. Quero agradecer e cumprimentar ao amigo jornalista Divino Olávio, um dos mais importantes jornalistas políticos da história de Goiás, um dos pioneiros nessa área, um jornalista que acompanha a política de Goiás nos últimos mais de 40 anos. E em nome do Divino Olávio, eu quero saudar a todos os ex-presidentes do Clube de Repórteres, também saudando Walter Lee Guedes, hoje presidente da Associação Goiana de Imprensa, e o jornalista Rogério Lucas. Quero cumprimentar o vice-governador, Dr. José, secretários, secretárias, presidentes de agências, empresas, superintendentes, gerentes, a todos os colaboradores do nosso governo aqui presentes. Ao saudar o presidente da Assembleia e homenageado desta noite, Dr. Hélio de Souza e a senhora Maria Célia, quero cumprimentá-lo pela justa homenagem pelo segundo ano consecutivo e também render minha homenagem e cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes. Ao cumprimentar o Dr. Rafael Raif, que neste ato representa o senador Ronaldo Caiado, quero cumprimentar ao senador e a todos os congressistas aqui presentes. Quero cumprimentar e parabenizar também ao deputado Virmontes Cruvinel e ao vereador Elias Vaz pelo reconhecimento que tiveram pela bela atuação como vereadores e parabenizá-los por esta escolha. Cumprimento o radialista Jerônimo Rodrigues, o Jerominho, e o jornalista Eliezer Pena pelo reconhecimento do clube, por suas histórias de vida e de trabalho, de luta, à frente de suas atividades na imprensa goiana. Saúdo de forma muito especial a todas as autoridades presentes, a todos os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, militantes políticos, amigos que vieram de todas as partes de Goiás, de todos os cantos, e eu quero agradecê-los por isso. Vejo aqui dezenas de prefeitos, vereadores, lideranças municipais que vieram nos prestigiar. Quero que vocês me permitam cumprimentá-los, saudando o querido amigo, ex-prefeito e melhor prefeito de todos os tempos da nossa capital, professor Nion Albernaz. E saúdo a classe empresarial presente, saudando o querido amigo
presidente da FEComércio, José Evaristo dos Santos. Por fim, uma saudação muito especial ao meu pai e à mãe da Valéria, aqui presente, saudando a toda a nossa família, as nossas famílias e amigos que vieram nos prestigiar. E um carinhoso beijo de gratidão e amor à minha querida Valéria, presidente da OVG. Queria dizer a todos da minha alegria e da minha emoção por receber este diploma de político do ano mais uma vez. E queria dizer que fiquei muito feliz de vir no Walterli, Mirella, João Nascimento e a todos os que colaboraram para a volta do Clube de Repórteres Políticos, que ficou 10 anos desativado, o que significou uma grande lacuna no jornalismo político no nosso Estado. Mas quero também falar da minha alegria por ter recebido em 10 anos de entrega do Clube de Repórteres, de 92 a 2002, 4 dos seus prêmios. E agora, depois da volta do Clube de Repórteres, novamente ser agraciado com a escolha dos jornalistas. Queria fazer uma confidência, divino e amigos jornalistas aqui presentes. Jornalistas que me acompanharam desde a Assembleia, como é o caso do amigo Ivan Mendonça e da amiga Cida, aqui presentes, do jornalista João Nascimento, Reinaldo, Hélio Rocha, Divino Olávio, Walterli Guedes, que me acompanharam naquele início lá na Assembleia. Eu queria dizer a todos que um dos maiores estímulos que recebi essa minha trajetória na vida pública e na política foi, Gama, o fato de ter sido reconhecido, de ter tido meu trabalho reconhecido lá na Assembleia pelo Clube de Repórteres Políticos. Naquela época, éramos poucos os que fazíamos oposição com responsabilidade, mas muita combatividade lá na Assembleia. Muitos achavam que nossas carreiras se encerrariam 2 ou 3 anos após. Tamanho era o nosso destemor, a nossa coragem e a nossa determinação àquela época em que poucos tinham essa coragem de defender os interesses da sociedade. E ao receber esse reconhecimento do Clube de Repórteres Políticos, em 1992, redobrei a minha fé, a minha esperança de que era possível mudar, de que era possível sonhar e transformar sonhos em realidade, que era possível mudar o status quo, que era possível quebrar paradigmas, que era possível reverter aquela trajetória de então. Logo a seguir, no ano 93, de novo, tive a honra de receber o reconhecimento do Clube de Repórteres. E quando recebi pela segunda vez, eu já não tinha mais receio de que deveria enfrentar a disputa para a Câmara Federal. Esses títulos na Assembleia foram muito importantes. E depois, como deputado federal, ao receber o título de congressista do ano, percebi que estava valendo a pena a minha luta, o meu trabalho. Isso também me encorajou a, de forma determinada, enfrentar o desafio da candidatura ao governo do Estado em 1998. Portanto, este título, esse reconhecimento do Clube de Repórteres, vem carregado de muito simbolismo na minha história e na minha trajetória. Queria aqui também me solidarizar a todos os jornalistas, repórteres fotográficos, cinegrafistas, a todos os que atuam na imprensa.
que ao longo do tempo têm sido vítimas das mais diferentes discriminações ou atentados ou ataques à sua própria integridade. Quando fomos, eu, doutor Hélio e mais alguns amigos, depositar flores nas proximidades do Charlie Hebdo em Paris, o fizemos como forma de reconhecimento à importância da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, como uma das manifestações mais importantes para a consolidação e a afirmação do republicanismo e da democracia. Minhas palavras, portanto, de saudação a este clube de repórteres de tanta história e de tantas tradições. Tenho pela liberdade de imprensa um solene respeito. O grande Ulisses Guimarães definiu-a muito bem. Aspas, a liberdade de expressão é apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. É a minha maior das liberdades, como disse Rui Barbosa. Essa entidade merece o respeito de todos pelo seu devotamento à causa da boa comunicação. Hoje, plenamente revitalizada e caminhando para 40 anos de existência. Saudemos a sua origem e façamos uma homenagem à memória dos pioneiros já falecidos, entre eles Valder de Góes e Haroldo de Brito. Honra-me muito receber esse título, sucedendo o que foi outorgado no ano passado ao querido amigo, brilhante ex-deputado, hoje secretário Vilmar Rocha. E anos atrás, há grandes expressões da história política de Goiás, como o doutor Henrique Santillo, que também foi escolhido político do ano. Não se deve premiar o homem, mas a sua obra, afirmou o escritor norte-americano William Faulkner, no discurso pronunciado ao receber o Nobel de Literatura de 54. O reconhecimento à obra que me toca executar deixa-me muito gratificado. Um bom homem político tem de se provar no árduo campo das demandas coletivas, necessariamente carregando bandeiras dos grandes interesses sociais a serviço do povo e pela causa de muitos. Nessa cruzada popular, cabe ao político consciente e esclarecido ser também o correto intérprete das pessoas, abraçado ao compromisso com o próximo, e, nesse sentido, solidário aos anseios dos indivíduos. Thomas Jefferson, um dos maiores estadistas de todos os tempos e cuja cultura alcançava todos os ramos do conhecimento, enxergou o que parecia escondido no fundo da alma das pessoas. Ele foi autor do notável texto da Declaração da Independência dos Estados Unidos e inseriu pela primeira vez em um código político algo que parecia tão subjetivo: o direito à busca da felicidade. Ao receber essa distinção, sinto-me revigorado para o desafio da grande responsabilidade, que é hoje a missão de governar Goiás, de governar um grande estado brasileiro como o nosso. Estar à altura desse cargo, nesse trepidante tempo em que o país e o Estado exigem tanto de seus homens públicos, especialmente num tempo de recessão econômica e de toda a sorte de dificuldades. Já passou o tempo de um Goiás apagado e sem importância, pois hoje é uma expressão exposta à expectativa nacional. Um gigante no agronegócio, forte destaque no setor de serviços, seguro no rumo da industrialização e grande contribuinte na geração de empregos. Também um dos principais âncoras na infraestrutura e na logística de todo o Brasil. Temos agora a inarredável missão de garantir a sustentação desse projetado desenvolvimento econômico e social, com compatível desempenho no plano político e na gestão administrativa. O saudoso arcebispo Dom Helder Câmara ensinava que uma das melhores maneiras de ajudar os outros é provar-lhes que elas são capazes de pensar.
Um político cioso e consciente assim deve lidar com os seus eleitores e com a sociedade de uma maneira geral, ajudando-os a provar que sabem pensar e, por consequência, saberão também escolher. E o voto consciente será o principal instrumento da sublimação da democracia brasileira à elevação onde a sonhamos. Aproveito a oportunidade para parabenizar os companheiros políticos também distinguidos com essa comenda. Agradeço mais uma vez, penhoradamente, a todos os repórteres políticos de Goiás, que ao nos escolher e condecorar, sinaliza-nos com a reflexão da referida responsabilidade que devemos ter e aprimorar no cuidado da escolha dos caminhos administrativos, especialmente no discernimento político. Mais uma vez, meus cumprimentos calorosos ao presidente do Poder Legislativo Estadual, merecedor por todas as razões deste diploma de deputado estadual, melhor deputado estadual do ano. Aos nossos vereador e ex-vereador, Elias Vaz de Virmontes Cruvinel, e ao congressista do ano, senador Ronaldo Caiado, a expressão, o meu reconhecimento e os meus cumprimentos. Arregaço as mangas e me coloco com vocês na vanguarda da batalha em defesa da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento. Ao dar espaço ao debate e à liberdade de pensamento, o Clube de Repórteres Políticos de Goiás enfatiza os preceitos de liberdade com responsabilidade. Na estrita defesa dos ideais republicanos e democráticos, luto para que possamos, com responsabilidade, exercer todas as formas de liberdade em sua plenitude. Faço minhas as palavras do ensaísta e jornalista irlandês George Bernard Shaw. Aspas, liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela, a liberdade. Parabéns ao Clube de Repórteres Políticos de Goiás pela coragem e por sua ousada inserção no pensamento jornalístico do nosso Estado. A todos vocês, o meu sincero agradecimento pelas presenças que honram a todos nós, agraciados desta noite. Muito obrigado de coração ao Clube de Repórteres e a todos vocês. Encerradas as palavras do governador Marconi Perillo, bastante aplaudido neste momento pelas pessoas que estão presentes aqui essa cerimônia, convidando a todos para o coquetel que será servido em seguida, da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, aqui no Jardim Goiás, próximo secretários municipais ao estádio Serra Dourada. Todos os presentes a comparecerem nesta sexta-feira no auditório Mário Borges Teixeira para o lançamento da Goiás contra a dengue, a mobilização entre o governo do estado, prefeitura, secretarias municipais de saúde. Então, sintam-se todos convidados. No mais, por fim, desejamos a todos uma ótima noite. Encerrada a solenidade, então, de entrega de prêmios do Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás, várias autoridades presentes aqui neste espaço, prefeitos, ex-prefeitos, demais políticos, figuras representativas, secretários de Estado. Nesse momento, os homenageados da noite, tirando algumas fotos, vários fotógrafos presentes, cinegrafistas também, representantes da imprensa goiana acompanhando esta solenidade. Repetindo então, os homenageados à noite, para você que acompanha o Diário de Goiás a partir de agora, ou que acessou há poucos minutos, o ex-vereador, hoje deputado Virmontes Cruvinel, foi um dos homenageados ao lado do vereador Elias Vaz. Os dois tiveram um empate na votação do Clube dos Repórteres Políticos, por isso os dois então foram os dois homenageados pela Câmara Municipal de Goiânia. Outros também homenageados, o deputado estadual do ano, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Hélio de Souza, o congressista do ano, o senador Ronaldo Caiado, e o político do ano, o governador de Goiás, Marconi Perillo. Nesse momento, vários que estão aqui presentes, querendo chegar próximo até
autoridades homenageadas e vamos então tentar aproximar de algumas das autoridades presentes para que elas possam então se manifestar a respeito então do que ocorreu, das homenagens recebidas por cada uma nessa noite aqui na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a ASMEGO. Você acompanhando então ao vivo no Diário de Goiás esta solenidade sendo realizada, alguns aqui sendo cumprimentados, os dois vereadores, e o primeiro então a conversar conosco aqui no Diário de Goiás, o vereador Elias Vaz, PSB. Vereador, então, sendo homenageado, cumprimentado por jornalista Altair Tavares, aqui do Diário de Goiás. Bom, vereador, que gostaria que o senhor falasse então a respeito do recebimento dessa homenagem. O senhor colocou a respeito da corrupção e por isso o estímulo a continuar combatendo esse mal que atinge o nosso país. Exatamente, eu me sinto honrado, né, em receber essa homenagem de um clube seleto, né, de pessoas que fazem a cobertura do dia a dia da atividade política no estado de Goiás, e ter o reconhecimento dessas pessoas que têm conhecimento de causa, que acompanham, para mim é motivo de grande orgulho e de grande honra, né? Então esse estímulo? Claro, né, eu acho que mostra que a gente está no caminho, né? Eu acho que acima de tudo, eu acho que respalda, eu acho que o enfrentamento que a gente faz, que a dedicação, né, que nós temos tido em relação ao mandato. Então, para mim isso é estimulante, é realmente um grande incentivo para que a gente continue atuando e até mais, com mais intensidade, com mais profundidade, que eu acho que quando a gente ganha um reconhecimento como esse, tem um probleminha, que a responsabilidade aumenta muito para que a gente não decepcione as pessoas que têm acreditado no nosso trabalho. Já cria uma expectativa agora para o próximo ano. Vamos ver. Acima de tudo, eu não quero decepcionar as pessoas que, em particular, têm acreditado no nosso trabalho. Ok, obrigado. Então, senhor, uma boa noite. Eu que agradeço. Vereador Elias Vaz, sendo então um dos vereadores homenageados aqui nessa noite, o deputado estadual do ano, Hélio de Souza, do Democratas, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. O prêmio, durante aqui a homenagem que o senhor recebeu, o senhor colocou, fazendo um lembrete da sua trajetória política, lembrando da mãe do senhor. Gostaria que o senhor comentasse um pouco aqui para o nosso internauta do Diário de Goiás. Eu acho que o político ele tem que ter orgulho das suas raízes e ter orgulho daquilo que o povo lhe deu, que é o mandato. E, logicamente, que os meus mandatos sempre foram inspirados na minha maneira de viver, buscando através da simplicidade, da humildade, mas com muito trabalho e com compromisso de buscar fazer o melhor, a gente busca, então, honrar o mandato. E eu fico feliz de que, em momento importante da minha vida política, a gente tem o reconhecimento de categorias tão importantes como, por exemplo, o Clube de Repórter Político. Deputado, o senhor falou de fazer um enxugamento na Assembleia, já começou esse processo ou não? Eu entendo que sim. Nós temos um controle hoje de todos os gastos da Assembleia. Na questão de servidores, provavelmente nós vamos ter uma redução de número de servidores e do custo da própria Assembleia e, com certeza, fazendo isso, nós estamos aí acompanhando aquilo que prevalece hoje no bom senso de um administrador. Agora, os deputados reclamaram desse corte ou não? Não, todos estão entendendo que a Assembleia tem seu limite. Não faltará condições de trabalho para os deputados, isso aí eu tenho plena convicção e entendo que o que estamos fazendo é aquilo que é possível e que será feito. Está então as palavras do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, um dos homenageados nesta noite, o deputado estadual do ano, Hélio de Souza, do Democratas. Conosco aqui nesta transmissão ao vivo, o editor do Diário de Goiás, Altair Tavares também, e você acompanhando tudo isso ao vivo aqui no Diário de Goiás. Você vê nesse instante algumas imagens aqui na Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, um coquetel sendo realizado neste momento, várias autoridades então ainda aqui presentes. Vamos aqui tentar ouvir o governador Marconi Perillo, que nesse momento está sendo cumprimentado pelas autoridades. Vamos aqui então tentar aproximar do governador
para que ele possa conversar com você, internauta do Diário de Goiás. O governador está cumprimentando as pessoas, vamos esperar um minutinho, tá? Governador ao vivo aqui para o Diário de Goiás. Com licença. Tudo bem, governador? Aqui para o Diário de Goiás, parabéns aí pelo prêmio, né? Recebido mais uma vez aqui pelo Clube de Repórteres Políticos. Este registro que o senhor fez aqui de falar de liberdade, também falar de responsabilidade, essa mensagem, ela foi levantada a partir de quê? Boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês. Eu sempre defendi todas as formas de liberdade e também sempre defendi a responsabilidade de todos nós em nossas áreas de atuação. Uma coisa é importante e a outra também todos nós, nas nossas funções, dentro das nossas responsabilidades, temos o dever de sermos responsáveis em relação a tudo o que fazemos. Agora, as liberdades são absolutamente irrestritas, elas não podem ter qualquer tipo de cerceamento. E por isso que fiz questão de citar o fato de ter ido pessoalmente visitar e levar minha homenagem às vítimas do atentado em Paris. Trabalhava no Charlie Hebdo. Eu não tenho dúvida de que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa continuará a ser talvez a mais importante de todas as liberdades. Eu estou feliz por receber mais uma vez esse reconhecimento do Clube de Repórteres Políticos. É o 5º diploma que recebo ao longo da minha vida e esse tipo de reconhecimento nos traz muito estímulo. Governador, esses primeiros meses do governo, está dentro do que foi planejado? Qual é o balanço que o senhor faz? Não, está dentro do que foi planejado. Eu comecei a tomar medidas antevendo a crise, ou seja, fazendo um trabalho preventivo e proativo desde o 2º semestre do ano passado, quando começamos a perceber que o Brasil já estava vivendo uma recessão econômica e que nós íamos ter uma retração na economia. Isso significaria desemprego, significaria redução das receitas. A reforma política teve também a reforma administrativa também teve esse objetivo. E depois da reforma em si, nós tivemos outras atitudes em relação ao enxugamento da máquina e nesse ano vamos continuar tomando todas as medidas para enfrentarmos a crise e atravessarmos o ano. Todos os estados brasileiros praticamente estão passando por seríssimas dificuldades, porque o governo federal concentra praticamente todo o dinheiro da arrecadação brasileira em seu poder. 72% de tudo que se arrecada fica com o governo federal. Mas as grandes obrigações em relação à população, em relação aos serviços, segurança, saúde, educação, saneamento, estradas, fica por conta dos governos estaduais e prefeituras. Só para atentar um assunto atualizado, a promotora Leila Marim me disse que vai tentar um acordo com os entes, prefeituras e governo em relação à tarifa do transporte coletivo para tentar tirar as gratuidades de dentro do cálculo da tarifa. Ela disse que vai tentar esse acordo. Qual a disponibilidade do governo para esse acordo? Eu tive uma boa conversa com ela hoje e ficamos de realizar uma reunião com os entes envolvidos nessa questão do transporte, a fim de buscarmos uma solução definitiva para essa questão. A questão do transporte coletivo, pela Constituição, é de responsabilidade exclusiva das prefeituras, não é dos governos estaduais. Mas há também um texto legal que diz que o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras devem buscar saídas conjuntas para a questão do transporte. Talvez uma dessas saídas seja a criação de um fundo da União, dos estados e dos municípios, com vistas a buscar uma solução que alivie o bolso do trabalhador. Nós, do governo do estado, já temos feito muito. Nós estamos disponibilizando mensalmente 11 milhões e meio de reais para ajudarmos a manter o subsídio na tarifa do Eixo Anhanguera pela metade do preço. Essa tarifa do Eixo Anhanguera é a menor do país. Também temos ajudado a manter a isonomia das passagens de toda a região metropolitana, de forma equalizada, ou seja, quem mora nas cidades da região e que vem trabalhar em Goiânia paga o mesmo preço da tarifa de Goiânia. Estamos ajudando também com o passe livre estudantil universal em toda a região para os estudantes, além de termos reduzido o ICMS do óleo diesel
para os ônibus que transitam na região. Enfim, nós estamos fazendo a nossa parte e ainda queremos nos esforçar mais ainda com vistas a dar respostas ainda mais positivas para os usuários do transporte. Vamos concluir. Obrigado pela entrevista. O senhor gosta dos ambientes digitais, não gosta? Sim. O senhor me disse uma vez que a eleição de 2014 seria decidida na internet. Você lembra disso? Me lembra de quando me disse isso? Em 2010. Em junho de 2010. Eu disse que... A rede decidiu essa eleição? Eu disse... primeiro eu disse, Altair, que as eleições de 2010 já sofreriam uma influência das redes sociais, mas que em 2014 as redes sociais seriam decisivas. Eu não tenho dúvida de que as redes sociais foram decisivas nessa eleição de 2014 e elas serão mais decisivas ainda daqui para frente. Talvez predominante. Predominante, não só em relação à eleição de 2018 ou de 2016, mas ela será também fundamental no acompanhamento das gestões, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e governos municipais. Então, o senhor falou ao vivo para o Diário de Goiás, via internet e via redes também. No Facebook, combinado? Obrigado, boa noite. Não, obrigado, boa noite a todos os que estão nos acompanhando pela internet, pela rede do Diário de Goiás e, enfim, por todos os outros espaços que essa comunicação digital nos proporciona. Obrigado, boa noite, parabéns. Boa noite, obrigado. Até breve. Ouvimos então, valeu, obrigado. Ouvimos então o governador Marconi Perillo, o internauta Samuel Straiotto. Nessa entrevista exclusiva com o governador Marconi Perillo, tivemos uma novidade, essa do transporte coletivo, não é? Exatamente, a possibilidade de uma reunião e de um acordo com os envolventes nessa teia do transporte coletivo aqui na Grande Goiânia. Que foi o que a promotora adiantou em primeira mão para o Diário de Goiás, na entrevista que nós veiculamos ontem, né? E que repercutiu bastante hoje, né? Então, a ideia do acordo, será que vai prevalecer? Bom, agora fica por conta do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, responder a isso também, né? Fica por conta de Maguito Vilela, mas a ideia da promotora, do que eu entendi dessa entrevista ao vivo e exclusiva do governador Marconi Perillo ao Diário de Goiás, é de que ele está interessado num acordo para resolver, né, de certa forma, essa questão da gratuidade. E o próprio prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, até em questionamento feito pelo Diário de Goiás, colocou no dia de ontem uma situação semelhante à apresentada pelo governador Marconi Perillo, de que a solução para o problema do transporte coletivo na Grande Goiânia deve partir de um fundo com recursos federais, estadual e a participação dos municípios, para que se mantenha então o valor de forma que não pese para o cidadão que utiliza o transporte. Olha, você observou também, Samuel Straiotto, que o governador disse que olha o fato, olha a visão, né, que o governador tem, que as redes sociais, o ambiente digital foi determinante, foi importante em 2010, determinante em 2014 e nas próximas eleições será predominante. Olha só a perspectiva que tem, né, digamos, o governador, e de certa forma ele deu uma dica também importante para os governadores, uma dica importante para os prefeitos. Acompanhamento da eleição. O acompanhamento, em 2010, da administração. Tanto você quanto o governador Marconi Perillo já colocavam essa evolução, que poderia acontecer então desde aquela época e eleição após eleição, isso vem se consolidando no nosso cenário. Quem está aqui é o Divino Olávio, não é? Observe bem, o jornalista Divino Olávio. Aqui é o Nória, por favor. Olha aqui. Aqui conosco no Diário de Goiás, ao vivo. Você está tomando água? Eu também quero. Vamos brindar aqui, dá licença. Vamos brindar o sucesso aqui do Clube de Repórteres Políticos. Brindar com água atualmente é luxo, né? Porque a água está em crise, né? Aqui está o Nória também, da Vinha FM. Boa noite, Nória. Boa noite, Altair. Muita emoção estar aqui no Diário de Goiás, ao vivo, vendo o crescimento desse site tão importante, fantástico, cobrindo os momentos mais importantes da história de Goiás. Divino, me parece que o Clube de Repórteres Políticos, com esta solenidade, na minha avaliação, ok? Coroou o retorno. É isso mesmo? Poxa, foi surpresa até para mim. Eu não imaginava que viesse um número tão grande de pessoas. Eu entendo como resultado de que
que a entidade ainda tem um prestígio grande junto à população, né? Tem um reconhecimento da população. Eu entendo assim, porque para vir tanta gente aqui, numa solenidade dessa, numa terça-feira, né, véspera de dia de você trabalhar novamente. Então eu achei que foi significativo. Muito bom. Parabéns, viu? E o Diário de Goiás está junto, né, com o Clube de Repórteres Políticos. Obrigado por essa parceria maravilhosa aí com o DG, do clube com o DG aí. Um abraço, Divino. Um abraço. Obrigado. Pois bem, vamos. Você observa aqui, internauta, que muitas pessoas estão ainda acompanhando o coquetel. Samuel Estraioto, voltando aqui, para que nós possamos concluir, né? Me parece que do ponto de vista político, as mensagens importantes dadas aqui, quais foram as significativas na sua opinião? Primeiro, o vereador Elias Vaz, vereador do PSB, que colocou que um estímulo para ele é relacionado ao combate à corrupção. Por isso, então, no ambiente municipal, ele, ao lado do então vereador Virmontes Cruvinel, acabou colocando essa condição. E Virmontes, inclusive, eleito deputado estadual, em um curto tempo na vida política, segundo ele, demonstra um sentimento de gratidão por representar o povo. Assim colocou aqui nessa noite. De fato. Agora, o clima do evento não poderia deixar de ser, pelos premiados, foi um clima bem marconista, né? Por falar em marconista, eu convido aqui, por gentileza, o deputado Virmontes Cruvinel, eleito agora para o primeiro mandato e escolhido eleito como melhor vereador, em empate com Elias Vaz na Câmara de Goiânia. Boa noite, o senhor está falando para o Diário de Goiás, com os nossos amigos conectados nesse momento. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar falando com os amigos aí do Diário de Goiás e reconheço primeiro a importância da imprensa goiana, que faz a cobertura política com responsabilidade, apontando fatos, dando sugestões e críticas construtivas. E eu acredito que um reconhecimento como esse apenas nos estimula a caminhada. A vida política não é fácil, mas eu acredito que com a firmeza de propósito, de convicções, a importância de se fazer o bem aí é uma forma interessante de participar da política. E um reconhecimento como esse nos estimula ainda muito mais a seguir essa caminhada em defesa dos goianos. Agora só percebe, né, que os premiados têm um certo gabarito, né? A disputa não é fácil. Na Assembleia é mais difícil. A princípio, a Assembleia é bem um território diferente, deputado. Eu acredito o seguinte, a Câmara Municipal foi uma escola e agora a Assembleia Legislativa é um amadurecimento desse trabalho político, o Estado de Goiás tem a sua representatividade lá formada e eu quero contribuir, aprender muito com os colegas que são experientes lá e poder fazer também uma forma de ajudar os goianos com a maior determinação possível. Obrigado, parabéns, recebo boa noite, parabéns do Diário de Goiás, com Samuel Estraioto, comigo, deputado Virmontes Cruvinel. Muito bem, obrigado. Então, para concluir, o Marclay Matos, o jovem Marclay Matos, nós tínhamos aqui a intenção, Marclay, de entrevistar o presidente do PSDB, mas ele escapou da gente, não foi? Exatamente, na hora que tivemos fazendo entrevista exclusiva com o governador, o presidente do PSDB e outros secretários saíram. Tinha umas perguntas boas para fazer para ele, viu, Marclay? Entre eles, a sucessão dentro do PSDB, né, que tem a eleição para presidente, e também como o PSDB começa a se organizar para 2016, disputa em Goiânia, Aparecida, nos principais colégios eleitorais do Estado. Não há dúvida que foi um evento de fortalecimento que elevou, de certa forma, a moral dos marconistas? Elevou a moral dos marconistas e também do presidente da Assembleia, Hélio de Souza. Foi um evento que colocou o presidente... O Paulo José incomodando a gente. O Paulo José incomodando. O presidente da Assembleia ficou com um prestígio também ao receber esse evento e todas os elogios feitos a ele pela equipe que recebeu também que recebeu o diploma e também pelo Clube de Repórteres Políticos. Muito bem. Samuel, vem cá. Nossa equipe aqui, né, do Diário de Goiás, vamos encerrar, né? Está na hora? Vamos encerrar. Aqui as pessoas agora vão para o Comes e Bebes, né? Exatamente. Comes e Bebes ali, interessante. Como a gente tem a necessidade de dizer, de despedir de você, internauta, o Diário de Goiás reúne uma equipe valiosa, uma equipe inteligente, uma equipe ousada, uma equipe que busca uma nova perspectiva da informação para você. E neste evento,
nós procuramos, de certa forma, com alguns pequenos acertos, alguns momentos assim, né, mas momentos mais de às vezes a imagem não chega do jeito que a gente quer, mas agora nós estamos vivendo um novo ambiente, o ambiente online ao vivo. E este é o Diário de Goiás, com essa equipe, com o Alexandre, que está aqui na operação, com as operações também do Carlos Bueno, com a nossa equipe, com a Thaís, com a Laura, também com o nosso suporte do Adriano, né? Estamos juntos e estamos numa nova perspectiva. Você acompanhou uma entrevista exclusiva e ao vivo, inédita com o governador, com novidades, só no ambiente online para conseguirmos essa situação e levar para você neste momento. Foi muito bom estarmos juntos nessa noite aqui. Teremos outros eventos e outras oportunidades. O Diário de Goiás cresce com você, o Diário de Goiás cresce com essa equipe. Boa noite, Samuel. Boa noite e outros detalhes em instantes, daqui a pouquinho no Diário de Goiás. Continue. E se você quer a TV DG junto, né, perto de você, entre em contato conosco. Né, contato @diariodegoias.com.br. Nós queremos visitar você. Boa noite, Maclay. Boa noite a você, Altair, a equipe e também aos internautas. Então vamos mostrando aqui um pouquinho do evento e a gente se despede. Obrigado a você e boa noite. Daqui a pouco, mais detalhes então dessa entrevista do governador. Ficando aqui alguns pontos, nós vamos editar para você. Obrigado a você, internauta. Boa noite e até o próximo evento com a cobertura da grande equipe do Diário de Goiás.